Sejam todos bem-vindos novamente aqui no Portal da Luz de Rondinha, com esses amigos queridos, para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho do Cristo e como normalmente fazemos. Mas hoje, em especial, nós vamos fazer essa reflexão sobre o artigo O Evangelho do Cristo, certo? Esse artigo é do site A Luz do Espiritismo, da Silvia Helena Pecenda. Então, a gente vai acompanhar esse artigo da Silvia e vamos fazendo a nossa reflexão a respeito. E ele começa assim: afinal de contas, o que é o Evangelho? O que esse Evangelho representa para nós e em nossas vidas, né? Então, aqui a gente vai pensar um pouquinho, porque nós espíritas e os cristãos, todos os cristãos em geral, falamos sobre o Evangelho, porque o Evangelho, lidamos com o Evangelho, muitos de nós quase que diariamente, mas às vezes a gente não para pensar o que realmente significa o Evangelho, o que ele representa em nossas vidas, por que nós estamos sempre falando em fazer o Evangelho no lar, ler o Evangelho, estudar o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, para nós espíritas é uma peça fundamental, né? E aí a gente tem que refletir um pouco, mas por quê? Né? Muitas pessoas ditas espíritas não entendem o porquê dessa nossa, dessa nossa observação tão grande com relação ao Evangelho do Cristo. Por que não outras partes da Bíblia, né? Por que tem que ser só os evangelhos e alguns evangelhos que, na verdade, o Espiritismo não aborda todos, né? Aborda alguns, aqueles que, para os espíritas em geral, para Kardec, para os espíritos que o orientaram, seriam os mais importantes, né? A serem salientados, não que os outros não o sejam, mas é que, à luz da doutrina, eles viriam fortalecer a questão ética, moral e espiritual para as nossas vidas. Então, por isso que a gente começa, né, na verdade, estudando o Evangelho, mas mais do que isso, o que nós temos que fazer realmente? Então, a gente vai aqui acompanhar. A palavra Evangelho, ela deriva do grego, né, euangelion. O Evangelho significa boa nova ou boa e feliz notícia, uma novidade fortuosa, né, auspiciosa. Novidade tem a ver com essa novidade, ela tem a ver com os ensinamentos e principalmente com os exemplos de Jesus, porque nós sabemos que Jesus nada escreveu, né? Tudo o que sabemos foi através dos seus discípulos, que escreveram sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, sobre o modo como ele conviveu, o modo que ele pregou a palavra de Deus, né, entre nós. E a gente observa isso porque no início da religião cristã, lá no comecinho, quando os discípulos saíram a percorrer e a pregar as palavras do Cristo, a expressão evangelho, ela era utilizada em relação às palavras e aos atos de Jesus, certo? Então, evangelho tinha a ver com a boa nova, com relação ao que Jesus pregava, ao que Jesus fazia, o que ele dizia. Depois, referiu-se ao registro escrito que se fez dos seus ensinos, né? Aí ele passou a ser o evangelho escrito, né? O registro que foi feito daquelas atitudes, da pregação do Cristo, das palavras do Cristo e das suas atitudes. Mais tarde, o evangelho ficou referido ao livro, né? O evangelho no Novo Testamento, por exemplo. E aqui, para nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que nada mais é do que o Evangelho cristão, o mesmo Evangelho, né, interpretado à luz da doutrina. Bem,
muito embora esse vocábulo evangelho apareça 75 vezes no Novo Testamento, ele forma um conjunto de 4 livros, conhecidos como os Evangelhos de Mateus, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Eles podem ser divididos em 5 partes. As matérias contidas nos evangelhos dizem respeito aos atos comuns da vida do Cristo, como ele levava a sua vida, com quem ele convivia, aonde ia, né? Então, as atitudes comuns na vida dele. Depois, na segunda parte, aos milagres, as predições, né? E depois as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, né? E também ao ensino moral que contém as suas pregações. O espírito de Emmanuel, ele nos fala sobre o evangelho da seguinte forma: a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos, de Mateus, de Lucas ou de João, mas está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. E que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Quer dizer, quando o evangelho nos toca verdadeiramente no coração, quando ele chega e bate na nossa emoção e no nosso raciocínio, então o nosso coração realmente se abre para a fé, se abre para o amor, se abre para as atitudes que o Cristo quer que nós tenhamos em relação à vida, a Deus e aos nossos irmãos. Na sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e as nossas aspirações. Sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Isto é, se nós realmente colocássemos em prática tudo o que nos é trazido pelos evangelistas, tudo que eles nos contaram sobre as atitudes e as pregações do Cristo, seria o suficiente para nos transformar e transformar o mundo, né? De uma forma assim arrebatadora, que é isso que a gente há 2000 anos estamos tentando, né? Na verdade, quem tenta são os espíritos superiores, para que nos transformemos num mundo de paz, de serenidade, de amor, através das atitudes, né? De observarmos as atitudes que nos são indicadas pelo Evangelho do Cristo, né? Emmanuel também nos fala que o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. É, portanto, mensagem de salvação, nunca de tormento. Então, Emmanuel nos faz ver que o Evangelho ele é mais do que uma simples pregação. Ele é a revelação de Deus através do Cristo. Então, Cristo nos veio trazer essa boa nova, essa verdade, né? E ele pregou de forma simples, através de parábolas, para aquele povo que necessitava desse acolhimento, desse esclarecimento. Mas ela não é apenas uma pregação, uma palestra, né? Cristo falava, mas ele queria de nós atitudes. Ele quer de nós atitudes. Não basta apenas conhecermos o Evangelho, decorarmos o Evangelho, se nós não executarmos o que está ali, na questão ética, moral e espiritual. Portanto, essas mensagens todas que nos chegaram através do Evangelho são importantíssimas. É um código de ética que nós devemos executar, exercer, né, em plena atividade para a nossa melhora, para nosso crescimento
moral e, consequentemente, espiritual. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E ele respondeu: a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Olha que coisa simples, objetiva e pontual que Chico nos dá, né? Qual a importância do Evangelho? É tudo, é como o Sol para nós. Como que nós poderíamos viver sem Sol? Né? Então, viver sem o Evangelho é praticamente viver nessa escuridão, né? que a gente vive aí tateando, sem entender, buscando, brigando, gritando, né? Muitas vezes gritando, e escondidos nessa caverna escura. Quando a gente coloca o Evangelho de Cristo em prática e a nossa evolução espiritual começa a se fazer, é como se tivéssemos um sol, né, a nos guiar. Não, é como se realmente existe esse sol. E esse sol nos é trazido pelo Evangelho para a nossa alma. Né? O nosso corpo físico tem o sol, né? O elemento sol. Mas a nossa alma precisa do Evangelho, que é o sol que a sustenta, é o sol que revitaliza, né, e que nos torna melhores todos os dias. E é para isso que nós estamos aqui. Todos nós somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. Todos. De uma forma ou de outra, em outras línguas, de outros, em forma de outros, como que se diz, outros profetas que vieram, falaram, mas sempre a base é a mesma. A base ética, moral é a mesma, de nos amarmos e de nos melhorarmos. E tudo isso está nos ensinamentos do Cristo e também nos ensinamentos das outras religiões que vicejam, né, no mundo que nós vivemos. Portanto, quando tomamos consciência disso, né, do contato da essência, o foco dos nossos interesses e comportamento se altera, né? Se altera de uma forma substancial, porque quando a gente percebe que a gente está aqui para executar a vontade de Deus através do Filho que veio nos trazer o código, né? Que nós precisamos de um código, nós precisamos de uma abertura, né? Nós precisamos de uma forma mais simples de chegar, né? Quando a gente entra num site, a gente precisa ter esse código, né? Então, a nossa vida é assim, nós precisamos de um código. E esse código está no Evangelho, né? E então, quando o Evangelho se torna o foco principal da vida de todos nós, não apenas estudando, que é fundamental, mas executando, simplesmente o sol se faz, a nossa luz começa a brilhar. E por quê? Simplesmente pelo fato de seu exercício, né? Que nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, que são condições imprescindíveis para a correta elevação e convivência social. Né? Nós não podemos conviver socialmente como seres humanos evoluídos enquanto não tivermos a questão da igualdade total, da liberdade e da fraternidade. Sem esses três princípios, nós vivemos de forma precária, como a gente percebe, né? A gente pensa que está evoluído, que alcançou um progresso material, social, mas na verdade vivemos ainda às escuras, né? Porque não praticamos aquilo que nos foi trazido por esse código maravilhoso que está no Evangelho. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus também. Ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida.
Esse é o sentido profundo das palavras do Cristo, das parábolas que estão no Evangelho, né? Da sua vida contada ali pelos discípulos, daquilo que ele fazia, daquilo que ele dizia, daquilo que ele orientava, né? Nunca gritando, berrando, forçando, não. Era de forma clara, de forma serena, de forma profunda, que ele nos trazia mensagens grandiosas, né? E de uma forma simples. Kardec, por exemplo, ele tem uma nota em que ele diz: para os homens em particular, constitui aquele código, isto é, o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o Evangelho o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, assim, Kardec já faz essa referência grandiosa ao dizer que esse código que nos é trazido através do Evangelho é uma regra de bem proceder, né? E ele envolve todas as circunstâncias da nossa vida, tanto a privada quanto a vida pública. Então, se nós temos esse direcionamento, se nós temos esse roteiro de vida que nos foi trazido pelos discípulos, né? Através daquilo que eles aprenderam com o Cristo, nós temos tudo, né? Só basta a gente executar, basta a gente introjetar na nossa vida esses ensinamentos. E parece tão difícil, né? A gente lê, faz o evangelho no lar, vai no centro espírita, escuta palestra, enfim, vai nos grupos de estudos e quando a gente lê, é fácil, né? Mas colocar em prática fica difícil. Aí a gente sai do centro espírita, depois de uma bela palestra, a gente atravessa a rua, se vê um carro atravessado, qualquer coisa, a gente já grita, já esquece que somos irmãos, já xingamos, já nos desentendemos, né? Isso é um pequeno exemplo do nosso dia a dia em como não colocamos o evangelho em prática, né? Sentimos inveja, ciúmes, raiva, né? Tudo isso deixando de fazer a caridade, esquecendo dos irmãos mais necessitados, né? Mesmo sabendo tudo o que aprendemos, né? No evangelho cristão, no evangelho espírita, que é o mesmo, né? E a gente ainda não introjeta, é muito difícil para nós. Somos muito teimosas, eu diria assim, né? A gente acaba sempre incorrendo nos mesmos erros, do egoísmo, da ganância, do meu bem-estar primeiro, o resto depois. Então, isso Kardec nos traz, né, da importância de nós verificarmos, né, que a nossa vida está toda ligada aos princípios básicos que nos são trazidos pelo Evangelho. No entanto, muitos de nós evitamos tomar contato com o Evangelho, né? A gente passa, faz os cursos e tudo, ouve e tal, mas tem preguiça de abrir, de ler, né? Ou se fazemos isso de uma certa forma, de uma forma assim um pouco maquinal, eu diria, né? Tem que fazer evangelho. Então eu sento, leio lá, tá. Obrigada, meu Deus. Bom, então a gente condicionou-se a não vivenciar aquilo que a gente está falando, lendo, né? Até para os filhos, né? A gente lê, conversa e acaba não colocando em prática. Acabou o evangelho, a gente levanta da mesa e já sai fazendo outras coisas. Não damos a importância necessária. Aquele horário que deveria ser sagrado para nós de executar o evangelho, a gente até faz, né? Fazemos o evangelho, às vezes meio a contragosto, meio com preguiça, mas a gente faz. Só que a gente acabou de ler e tal, fechou a página, tudo muito bonito e deu-se. A gente já vai vivenciar a nossa vidinha diária, os nossos condicionamentos, os nossos defeitos, as nossas vicissitudes, afinal, né? Bem,
Esse conjunto de livros que nós temos, né, aqui, e que foram trazidos pelos discípulos, são conhecidos, meditados e em seu sentido maior, né, que é o objetivo de nos renovarmos e de nos aprimorarmos intimamente. Por que isso, nos renovarmos? Afinal de contas, a gente está chegando aqui agora. Na verdade, somos espíritos antigos, espíritos teimosos, que vivemos já várias vidas, somos espíritos milenares, mas que ainda procedemos de forma errada, mesmo tendo tudo às mãos. Tudo, né? Tudo explicado. É que nem aquele filhinho mal criado. Tem tudo nas mãos, o papai e a mamãe ensinam, a professora ensina, mas ele resolve usar o seu livre-arbítrio e escolhe pelo caminho mais fácil, que normalmente é aquele que nos leva ao nada, ao não progredir, ao não vivenciar a vida como tem que ser e a nossa não evolução espiritual. O Richard Simonetti, vocês conhecem, tem vários livros espíritas escritos por ele, ele faz uma referência à leitura, e ele diz assim: a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, deve falar à intimidade da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento, né? Então, o que o Simonetti está nos dizendo aqui? Que a gente tem mania de ler as parábolas, estuda e tal, e já começa a apontar, viu? O fulano é assim, o ciclano é assim, o meu filho é assim, a minha sogra é assim, o meu marido é assim. Eles têm que mudar. A gente não aponta e não enxergamos as nossas deficiências, né? Então, a gente tem que, quando fazemos a leitura do Evangelho, nós temos que nos reportar à nossa intimidade, à nossa consciência mais profunda e verificar o que nós estamos deixando de fazer. Como nos ensina Santo Agostinho, aquela autoavaliação diária, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu deixei de fazer pelo outro, que eu poderia ter feito e não fiz. Então, essa nossa consciência, né? Quando a gente lê o Evangelho, a gente tem o que eu estou errando? O que isso realmente significa na minha vida? O que eu devo entender e aprender com essas palavras? E não ficar, o fulano tem que ler esse trecho aqui, viu? É tudo para ele, né? A ciclana tem que estar, deveria estar aqui agora para escutar essa palestra sobre o Evangelho. E, na verdade, nós não nos colocamos como aprendizes, nós nos colocamos sempre como fiscais, né? Como fiscais, professores, nunca como aprendizes. E o Simonetti continua: no Evangelho, encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis. E ele fala: é preciso edificar o bem, é preciso eliminar o mal. Para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta no seu semelhante, no combate ao mal. Devemos cogitar do que sobra em nós desse mal, né? Então, o Simonetti está dizendo aqui que nós somos eficientes nesse empenho de estar sempre apontando o que falta para o outro, né? E esquecemos de ver o que está sobrando em nós de dificuldades, de maldade, de não aprendizado, o que está sendo, o que a gente não está colocando em prática, né? E são tantas coisas que a gente não coloca em prática, principalmente a tolerância, a paciência, a caridade, o amor, a humildade. Então a gente combate o mal no outro, esquecendo que o mal está em nós, né? Se nós enxergamos o mal no outro, é porque nós temos o mal dentro de nós. Quando a gente não tem o mal, a gente nem consegue enxergar o mal do outro. A gente só enxerga o mal porque nós sabemos o que é o mal em nós. Então é fácil identificar o mal do outro. Podemos afirmar que, continua o Simonetti, que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos e ao aplicarmos suas lições,
damos a mais perfeita demonstração de que as assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que apenas com palavras e palavras vazias. Então, resumindo, né? A gente deve divulgar o Evangelho, sim, nós precisamos divulgar o Evangelho. Como? Fazendo palestras, escrevendo livros? Também, mas principalmente através das nossas atitudes. Né? Não basta a gente ficar tendo lives diárias, falando do Evangelho, pregando e, enfim, né? Divulgando o Evangelho. É muito bom, é importante, é fundamental, mas o que ocorre verdadeiramente de bom e que nos traz as lições que precisamos aprender e levar para o outro é como nós aplicamos o Evangelho na nossa vida, como nós agimos, né, ao sabor dessas lições que nos chegam diariamente. E nós agora estamos assim repletos, né? Ai meu Deus, eu já não aguento, é tanta palestra, é tanta live, é tanto falando do Cristo, do Espiritismo, do cristianismo, e são tantas coisas que eu já nem sei mais por onde começar. Todos os dias nos chegam, né? Através das redes sociais, dos sites e das nossas redes, várias indicações, né? E a gente só tem que escolher. E muitas vezes a gente vai, não tenho tempo, não vou abrir. Fica muito pesado para abrir esses sites, eu não tenho mais espaço. Enfim, a gente dá umas desculpas qualquer. Ou também não, muitas vezes nós aprendemos, muitas vezes nós assistimos os vídeos, as palestras, muitas vezes nós lemos os livros que estão disponibilizados e são milhares e milhares. E isso é fundamental, quando a gente consegue fazer esse aprendizado, mas a lição maior é de executá-los na vida prática, no dia a dia. Quando a gente encontra um mendigo caído na rua, como o bom samaritano encontrou e fez algo de bom, fez o que deveria ser feito. Quando encontramos, vêm pessoas baterem a nossa porta, nos pedindo ajuda e a gente já de cara já fica receoso de chegar até a janela com medo ou com mal-estar, já vem pedir, que droga, vou ter que levantar, vou ter que desligar a televisão, vou ter que sair do computador para ir atender. Então nós agimos não em conformidade com o que nos é pedido por Jesus e através das suas parábolas, né? Nós agimos completamente contrário e a gente nem se dá conta. É algo tão condicionado nas nossas atitudes que a gente não se dá conta que nós estamos fazendo exatamente o contrário do que aprendemos e do que deveríamos realmente fazer. E isso é uma coisa que a gente não sou eu, não é tu, somos todos nós, né? Nós ainda estamos aquém daquilo que realmente deveríamos fazer. O Emmanuel também, né? Ele tem uma frase aqui sobre o Evangelho em que ele diz: a lição do Evangelho ela consola e esclarece, ela encoraja e honra aqueles que a recebem. Porém, se não for usada, de nada adianta. Então, Emmanuel é bem característico dele, né? Ele é direto ao assunto. A lição é maravilhosa, ela consola, ela esclarece, ela encoraja, mas se não for usada a lição, de nada adianta. Somos seres inúteis, porque não realizamos aquilo que pregamos, aquilo que lemos, aquilo que aprendemos. Então, a gente não participa ativamente das lições do Evangelho. A gente mas ao mesmo tempo a gente também não pode baixar a nossa autoestima por causa disso. Porque de uma forma ou de outra, só o fato de já estarmos estudando, de já estarmos tentando colocar no dia a dia, já é um passo adiante, né? Então a gente já não está tão perdido, já sabemos o que temos que fazer. Até pode ser que a gente não faça, mas a gente já sabe o que fazer. Então é isso, gente. O Evangelho é porta viva em nossas vidas, é uma porta aberta, estreita, mas maravilhosa quando a gente consegue atravessá-la da melhor forma possível.
E eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui, que estiveram comigo nessa casa de luz, que é o Portal da Luz, para essa reflexão sobre o Evangelho do Cristo. Muito obrigada e um bom final de ano para todos nós. Que assim seja.